consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. Palmas Glória a pra Deus. Jesus. Vamos bater uma salva de palmas para Jesus. Ele merece. Aleluia. Oh Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Obrigado, Serginho. Mais uma vez, muito feliz por estar aqui com vocês, podendo compartilhar algo que Deus tem nos falado, algo que Deus tem ministrado no nosso coração. Ontem nós estivemos aqui, no culto dos jovens, né, o Fire. Nós estivemos ministrando sobre o tempo de influenciar, tempo onde nós revemos algumas atitudes nossas, onde nós fomos ministrados fortemente pelo Senhor e nos fez relembrar algumas atitudes, alguns atos, algumas coisas que temos deixado de fazer para que sejamos pessoas, cristãos acima de tudo, relevantes nessa sociedade que tanto precisa de nós. Hoje nós vamos continuar falando sobre influência, só que de uma maneira um pouco diferente de ontem. Nós vamos construir aqui um raciocínio sobre viver sobre uma influência. Sob uma influência. Eu queria convidar vocês a abrir a palavra de Deus. Quem tiver com ela no celular e liga a palavra de Deus, né? Nós vamos ler em João, no Evangelho de João, no capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos salteados desse capítulo, para que a gente não leia ele todo. Nós vamos ler a partir do verso 30. João, capítulo 7, a partir do verso 30. Vai falar assim: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Isso foi o 30, isso mesmo. Agora vamos lá. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais de que esse homem tem feito? Mas os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para prendê-lo. Vamos agora para o versículo 38. E a partir do 37, aliás. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber aos que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este verdadeiramente é um profeta. 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não os trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós, assim como sempre, oferecemos os nossos corações ao Senhor, como uma boa terra, pronta para receber essa semente. Que teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração nessa manhã, que essa boa semente ela seja plantada e encontre aqui um solo fértil, Pai. Estamos, Deus, totalmente sensíveis à voz do teu Espírito Santo, ao que o teu Espírito Santo quer falar conosco nessa manhã, e nós pedimos ao Senhor que essa palavra possa gerar uma transformação, e que essa transformação ela se manifeste em atitude na nossa vida. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, qual que era o contexto do que estava acontecendo aqui? Era o último dia da festa. Que festa? Da festa do tabernáculo. A festa onde Deus instituiu para que o povo lembrasse das provisões dele em meio ao povo. Então era um momento que o povo deveria se lembrar, o povo deveria estar festejando, e assim muitos estavam. Mas muitos, em meio a essa festa, estavam esquecendo do propósito principal e focavam naquilo que Jesus estava fazendo. Focavam nas atitudes de Jesus, e ao invés de permitir que o seu coração festejasse, eles estavam matutando, eles estavam planejando, eles queriam capturar Jesus. E os doutores da lei, eles vão e chegam até os guardas e falam: vão lá e vai prender esse homem. E quando esses guardas chegam lá, ele tem contato com Jesus. E Jesus começa a ministrar para aquelas pessoas, e aqueles guardas estão ali observando tudo que está acontecendo, e eles veem Jesus falar sobre essa água que quem beber vai fluir do seu interior rios de água viva, e esses homens ficam impressionados. E eles voltam para lá, para os doutores da lei, dizendo que não conseguiram cumprir o objetivo dele. Mas como assim vocês não conseguiram? O que eles falaram? O versículo que a gente deu no 40 fala assim: eles responderam: jamais alguém falou como esse homem. Eles ficaram frustrados, os planos deles foram frustrados. Por quê? Chegaram lá, eles se encantaram com Jesus. Eles se encantaram com aquilo que Jesus estava ministrando na vida daquelas pessoas. Jesus estava liberando ali a água viva. Jesus estava liberando ali a essência do ser de Deus. Porque logo mais na frente, lá para o verso 8, eles perguntam perguntam a Jesus quem ele é. E Jesus, na milionésima tentativa de explicar, ele fala assim: vocês não entendem o que eu ensino, eu recebi do Pai. Aquilo que fluía de Jesus, ele recebeu do Pai. Jesus estava em constante aprendizado com o Pai. Jesus estava em constante influência do Espírito Santo. E assim nós precisamos ter. Os dias são difíceis. Nós precisamos ter essa influência do Espírito Santo. Nós precisamos não só receber essa influência, mas influenciar, assim como Jesus fez. Jesus recebia do Pai e entregava para todos aqueles que tinham contato com Ele. E era impossível, mesmo daqueles homens que iam com ódio, com raiva, para matar, para prender, para subjugar, é impossível fazer. Eles só conseguiram o objetivo dele quando a hora dele chegou, que o Pai permitiu. Mas até então eles iam lá e eles, quando tinham contato, com aquilo que Jesus ministrava, eles ficaram bobados. Os guardas tinham que seguir a lei à risca. Como eles chegavam lá e viravam para os doutores da lei e falavam assim: não consegui prender aquele homem, pode me punir, mas chegamos lá, aquele homem falou umas coisas tão lindas com a gente, a palavra dele, não sei o que aconteceu, mas aquilo queimava no meu coração. Claro que isso é viagem aqui da minha cabeça, vocês viajam comigo. Mas enquanto ele falava, lembra daqueles jovens lá caminhando lá em Emaús, que não reconheceram Jesus, mas a palavra queimava, enquanto Jesus falava, a palavra queimava no coração. Assim foi
esses soldados. Algo aconteceu ali. Eles tiveram contato com a fonte da água viva. Sabe, e nós precisamos dessa influência nos dias de hoje. Eu estava conversando esses dias, eu e Sara fomos fazer uma visita para um primo, e esse primo deu um infarto. E nós pedimos orações por ele, no grupo de intercessor aqui da igreja, e muitas pessoas orando por ele, e graças a Deus, Deus agiu de tal maneira na vida dele, e em todo o tempo ele sentia as orações, ele sentia as intercessões, ele sentia a influência de um povo que estava intercedendo por ele, sem ele saber quantas pessoas estavam intercedendo por ele. E ele rapidamente foi recuperado e 4 dias, 3 dias, ele já estava em casa trabalhando e sofreu um infarto. Mas algo que me chamou muita atenção enquanto a gente fez a visita lá para ele, ele disse que ele chegou lá e pensando que ele ia apenas fazer um eletro e sair. O que aconteceu? O médico disse para ele assim: rapaz, você não pode, fica quietinho onde você está aí, você não troca nem de cama. Como assim? Não, nós vamos, daqui você vai para o centro cirúrgico, vai fazer uma cirurgia. Ah, mas não dá tempo de ir em casa? Não dá, você não pode fazer nada, você não está entendendo. Você não está entendendo a gravidade. Mostrou o exame para ele aqui. Você não está entendendo a gravidade do que está acontecendo aqui. É agora nós vamos para o centro cirúrgico. E em meio àquela preparação para o centro cirúrgico, ele já tinham pessoas orando por ele. Ele teve contato com um enfermeiro. E esse enfermeiro, alguns minutinhos que eles ficaram conversando ali na preparação para a cirurgia, o enfermeiro contou para ele, abriu a vida dele, porque ele demonstrou uma fé tremenda, que o enfermeiro se sentiu à vontade de abrir a vida dele para ele. Aí o que aconteceu? Ele não perdeu tempo de manifestar o reino de Deus. Ele não perdeu tempo de influenciar, de ser uma influência na vida daquele enfermeiro. O enfermeiro falou com ele que já havia 10 anos que ele estava com uma pessoa, e ele queria muito formalizar o casamento, pedir aquela pessoa em casamento, só que ele não estava tendo coragem. E dessa vez ele estava aqui, me parece que estava próximo aos dias dos namorados, né, Sara? Agora eu não lembro direitinho como é que foi a data certa, o dia certo, mas ele falou assim: rapaz, você tem uma ideia, eu estou com a caixinha de aliança ali na minha mochila, eu carrego ela para lá e para cá, e eu não consigo, rapaz. Ele virou para o rapaz e falou assim: cara, essa é a hora daquela frase que a gente conhece, não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Você está vendo aqui, eu estou aqui agora, vou passar por uma cirurgia, eu não sei o que vai acontecer, o dia daqui a pouco não nos pertence, né? O dia da manhã não nos pertence. Então ele falou com simples palavras ali para aquele cara, para aquele jovem enfermeiro, e ele disse para ele: cara, por quê? Por que você está esperando tanto para demonstrar algo? Sabe lá o que vai acontecer com você daqui a pouco? Sabe lá o que vai acontecer com ela? Então ele, com poucas palavras, ele semeou o amor de Jesus. Ele teve a oportunidade de falar de Jesus para aquele cara, e as palavras dele tocou a vida daquele enfermeiro. E aquele enfermeiro, depois, assim que ele chegou em casa, o enfermeiro pegou o WhatsApp dele e mandou uma mensagem para ele, falando assim: ó, missão cumprida. Então ele fez o que 10 anos ele estava tomando coragem para fazer. E agora, sabe o que acontece? Ele tem mandado mensagens para ele, para o meu primo, e o meu primo tem evangelizado ele. Meu primo tem mandado mensagens da Bíblia para ele. Meu primo tem falado de Jesus para ele. O que a gente toma de ensinamento com isso tudo? E o que isso tudo tem a ver com o que nós estamos construindo aqui nessa manhã? Nós precisamos estar o tempo todo sobre a influência de quem? Do Espírito Santo. Nós só vamos ser influência na vida de alguém a partir do momento que nós nos permitirmos ser influenciados pelo Espírito Santo. Nós levamos para as pessoas aquilo que nós estamos cheios.
Então, quando eu tenho contato com o Pai, Ele me enche, Ele me capacita, é dele. Aí sim eu vou aos lugares e eu começo a distribuir aquilo que não o que é meu, mas aquilo que Ele colocou em mim. Lembra do reino de Deus, quando perguntaram para Jesus assim: ah, Jesus, mas estou vendo falar desse reino aí, esse reino é lá, esse reino é ali, onde que é esse reino? Aí Jesus fala assim, Lucas 17, 21, vai falar: o reino de Deus está aí dentro de você. Então, se o reino de Deus está aqui, onde quer que nós vamos, nós levamos o reino de Deus. É aquilo que Ele colocou dentro de nós que nós manifestamos. E é justiça, paz e alegria. Essa é a maneira que esse reino se manifesta. Outra vez, a samaritana, o texto que a gente compartilhou ontem no culto de jovens, a samaritana, de um determinado momento, ela pergunta: ah, vejo que tu és profeta. Aí ela pergunta assim para Jesus: eu estou vendo falar aí, como é que é esse lance de adoradores aí? Como que funciona? Deus procura os adoradores? Como é que é esse lugar de adoração? É um lugar... E Jesus, na sabedoria dele, ele explica para ela, claro que é a nossa versão atualizada, né? Mas ele explica para ela que não se tratava de um lugar. Deus não procurava mais um lugar onde as pessoas iam adorar, mas Deus procura as pessoas que se tornam esse lugar. Então esse é o tempo da graça, esse é o tempo onde nós não temos que nos deslocar daqui para ir lá em Israel, no templo, para adorarmos a Deus, mas o templo está aqui. Esse é o templo onde nós temos que nos tornar o lugar de adoração. É isso que Deus espera de nós, e quando nós nos tornamos esse lugar, é um momento que nós estamos sob a influência dele. E quando nós estamos sob a influência dele, o reino dele é manifesto. Nós levamos paz. E a paz é Jesus. Então, se eu estou cheio de Jesus, quando eu chego, o ambiente se torna em paz. E eu levo a alegria, porque a minha alegria depende daquilo que eu passo, a minha alegria depende das minhas lutas. Não, a minha alegria vem do Senhor. Toda a nossa força vem do Senhor. Você já se sentiu cansado, muito cansado? O cansaço é normal, né? O cansaço é normal. Agora, às vezes, nós sentimos um cansaço excessivo. Teve uma vez que eu lembro que eu apanhei, né? Digamos assim. Porque eu falei: Deus, estou tão cansado, Pai. Que isso? Um cansaço excessivo, principalmente às vezes quando nós estamos fazendo as coisas de Deus, fazendo as coisas para o Senhor, aí você bate um cansaço. Às vezes vem aquela pessoa conversar com você e ela se abre, e você tenta falar do amor de Jesus para ela, e você explica, e às vezes a pessoa não entende, aí a pessoa vai embora: nossa, que cabeça dura, e você se sente cansado, sabe? E esses cansaços vão somando, e você sente um cansaço excessivo. Mas sabe o que é isso? O Espírito Santo ministrou no meu coração, e eu aprendi. Falei: meu Deus, eu preciso me posicionar, então, a partir desse momento. Todas as vezes que nós sentimos assim esse cansaço excessivo, quer dizer que nós estamos lutando com a nossa própria força. Toda vez que nós saímos de uma batalha, principalmente uma batalha espiritual, onde nós movemos o mundo espiritual, e nós saímos arrebentados de cansado, quer dizer que nós usamos mais a nossa força do que a força de Deus. E nós não temos que lutar, não é com as nossas forças, é com a força do Pai. Quer dizer que nós estávamos tentando influenciar aquela pessoa ali com as nossas palavras. E a obra é do Espírito Santo, porque nós somos falhos, né? Então, todas as vezes que nós precisamos descansar no Senhor, é um momento que nós estamos cheios dEle, e a gente só libera aquilo que nós estamos cheios, e isso não traz cansaço. O cansaço físico é normal, de um fim do dia, estou cansado, vou deitar.
Mas esse cansaço espiritual, esse fardo, essa coisa pesada, é resultado de pouco tempo com Deus. É resultado de não viver sob uma influência do Espírito Santo. E nós precisamos aprender isso nessa manhã, porque nós só vamos viver isso se nós estivermos sob a influência dele. Sabe, sob a influência do Espírito Santo, nós derramamos essa água. Essa água, qual é o principal efeito dessa água? Ela é uma água que limpa e purifica o homem do pecado. Ela limpa e purifica o homem de tudo que há de ruim em nós. Essa água, ela mata a sede da alma. Essa semana nós recebemos a ligação, eu acho que o pastor Vitor também recebeu a ligação da mesma pessoa, de uma pessoa que estava aflita. Ela não me conhecia, mas ela pedia oração no telefone. Ela falou, eu preciso de oração, eu estou quase morrendo já, eu não estou aguentando, eu estou totalmente esgotado. A minha esposa está com 32 quilos. Era uma pessoa que era alegre, tinha vida, festejava, nossa família muito linda, que agora não está cozinhando, não quer fazer nada na vida mais. Os tempos são difíceis, porque a depressão está aí batendo a porta de todo mundo, e a depressão é uma tristeza frente a uma realidade que a pessoa está vivendo. A pessoa não vê luz, ela só vê tristeza. Então é o mal do século, e principalmente agora com Covid-19, a esperança tem ido embora. As pessoas têm se afastado das coisas de Deus, ou não têm se achegado a Deus. E aí é um momento de nós termos uma palavra de conforto para essa pessoa. É um momento de nós orarmos por essa pessoa, porque afinal de contas nós somos cristãos. Nós somos aqueles que são representantes de Jesus. E esse é um momento que nós temos sim, não passar a bola para frente. Eu vou te chamar aqui a irmã Júlia, que ela vai orar por você. Não, que sejamos nós aquele que vai orar. Vou te levar ali no Felipe, que o Felipe vai ter uma palavra para você. Não, vem aqui, libera aquilo que Deus está te dando. Fale mesmo, pode levar lá no Felipe, pode também contar com a oração da Júlia, mas tenha você também, tenha eu também uma palavra para essa pessoa, que eu também ore, que seja uma oração, que eu não fique preocupado com a minha reputação. Será que a pessoa vai pensar se eu estou orando bonito, se eu estou orando feio? Não. Que seja uma oração simples, de 3, 4 palavras, mas que você tenha coragem de semear aquilo que Deus está te dando. Nós precisamos liberar aquilo que Deus tem nos dado. E ontem nós falamos com os jovens que influência é isso. Influência é colocar para fora aquilo que nós estamos dentro. Tanto faz no bom sentido ou no mau sentido, a boa influência ou a má influência. Nós influenciamos quando nós colocamos para fora aquilo que por dentro nós estamos cheios. Aí é mais um motivo de nós estarmos cheios do Espírito Santo. Sabe como? Andando com Ele todo dia. Lembra do seu almoço, da sua janta de ontem? Ela serviu para ontem. Hoje nós vamos almoçar, nós tomamos café, quem não tiver de jejum, nós vamos almoçar, nós vamos jantar de novo. O seu corpo usou esse alimento. Amanhã vai ter outro almoço, outra janta. Assim é a sua vida espiritual. Nós precisamos viver sob a influência do Espírito Santo. Nós precisamos querer estar com Ele todo dia, ir lá na nossa fonte, comer do pão da vida, beber da água viva. É estar querendo todo dia estar com o Pai. É mostrar para Ele, sem Ele a gente não vive. Nós precisamos estar sob essa influência dEle todos os dias da nossa vida. Sabe por quê?
Quando nós estamos sendo cheios diariamente, nós recebemos, sabe o que? Uma das coisas que Ele libera para nós? Coragem. E é uma das coisas que mais nós estamos precisando nos dias de hoje, é coragem. Sabe, lembra lá em Atos, os discípulos só foram os discípulos de Jesus que tocaram o mundo inteiro e que até hoje as palavras deles nos influenciam a próxima geração que vai vir, sabe por quê? Porque eles primeiro obedeceram a Jesus. A palavra de Jesus era o quê? Eu estou indo, mas vocês fiquem aqui, até que do alto vocês vão ser revestidos. Espírito Santo, até que do alto vocês vão ser cheios, porque de vocês mesmos só sai coisa ruim, não sai nada de bom. Se vocês sair por aí falando sem ter o Espírito Santo, vocês vão convencer uma pessoa, o outro vai duvidar, o outro não vai acreditar. Mas fica quietinho aqui em Jerusalém, que do alto vai vir o poder, a força do Espírito Santo, dunamis de Deus, e vão encher vocês de tal maneira que quando vocês falar, até gente de outra língua vai entender a língua que você falou. Você vai falar em português e o cara lá, o árabe vai entender em árabe. Você vai falar em português, o grego vai entender em grego. Até que do alto sejais revestidos. Nós precisamos receber essa coragem de Deus, para encarar 5.000 pessoas igual eles encararam e falar do amor de Jesus, sem medo do que elas vão pensar. Não importa o que elas vão pensar. Eu quero falar daquilo que eu estou cheio. Eu quero distribuir aquilo que eu estou recebendo. E uma das coisas que também a gente recebe do Pai, sabe o que é? É o amor. Quando a gente resolve caminhar com Ele, Ele nos enche de amor. Sabe, tem algumas pessoas que eu tenho certeza que já aconteceu com vocês. Não é só comigo. Meu pai sempre dizia, na sabedoria simples dele, de uma pessoa que fez a 3ª série só. Ele sempre dizia assim para mim, e eu aprendi isso. Falei, meu filho, todo mundo tem um lado. Todo mundo tem um lado. Como assim? Fulano é difícil. Mas ele tem um lado. Então quer dizer, procura esse lado e chega até ele. Então todo mundo tem um lado. E existem algumas pessoas que a gente pensa, rapaz, esse cara não tem lado, né? Esse aí não tem lado. Rapaz, você tenta de um lado, você tenta do outro, você procura. Como que é difícil. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essas pessoas que às vezes você vai procurar e não vai ter lado, nós só vamos amar elas se a gente receber o amor de Jesus. Nós só vamos amar elas se a gente estiver cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo que coloca o amor. Lembra? Lembra disso? O amor é a essência do Pai. Lembra que nós falamos? Jesus ensinava aquilo que ele recebia do Pai. Então o Pai ensinava ele a amar as pessoas. O Pai ensinava ele a olhar para a pessoa e ver, sabe? É como se fosse umas lentes diferentes. Quando a gente anda com Jesus, ele coloca o óculos do amor. É como se, você está vendo aqui agora, está tudo embaçado aqui, E eu sei que é o Jerônimo que está ali, porque eu tinha visto ele antes. Mas quando a gente anda com o Pai, com o Espírito Santo de Deus, é como se ele virasse e colocasse aqui, a lente do amor. E tudo agora virou diferente. Eu passo a ver como Jesus vê. Porque eu vejo assim. Difícil, né? Como é que eu vou amar aquela pessoa ali? Ele fez isso comigo, ele fez aquilo. E olha lá, ele é tão falho. Aí eu começo a andar com Jesus. Eu começo a relacionar com ele todo dia. Ele coloca lentes novas. Então, eu passo a ver as coisas diferentes. Então, eu passo a achar tesouro no meio de lixo. Eu acho valor onde antes não tinha. Porque a visão de Jesus é assim. E só tem essa visão quem anda influenciado pelo Espírito Santo de Deus. E para terminar,
nós só vamos ser uma influência nesse mundo, esse tempo tão difícil que nós temos vivido, a partir do momento que nós, andando com Ele todos os dias, nós recebemos tudo isso que nós falamos, mas acima de tudo, Ele nos enche de alegria e de paz. Como que eu vou levar alegria se eu não recebi a alegria gerada no Espírito Santo? Se a paz, ela é um sentimento e o amor é uma atitude, né? Eu não sinto o amor, não preciso sentir o amor para amar o meu irmão. Eu preciso ter atitude, eu preciso escolher amar o meu irmão, decidir amar o meu irmão. Se a minha esposa não acordar todo dia, falar assim, hoje eu vou decidir amar ele, quem sou eu? Então é assim, o amor é isso, eu decido, não é isso? A paz, o amor é a atitude, a paz é um sentimento, eu sinto sim a paz que excede todo entendimento, que eu não sei de onde vem, mas é Jesus gerando em mim. Mas a alegria, essa alegria, ela é resultado de quem anda com Deus. É impossível as pessoas olhar para a gente, sentir alegria em meio a tempos tão difíceis. É só Jesus. É um momento que, sabe o que acontece? Imagina a pessoa em meio a esse turbilhão, e realmente nós estamos fechando agora, em meio a esse turbilhão de coisas que vem acontecendo no mundo inteiro, a pessoa olhar para você e ver você alegre, pensa, esse cara é doido, a primeira impressão é isso, essa mulher só pode ser doida, olha a dificuldade que ela está passando, a luta que ela está passando, mas ela está alegre, como assim? Segundo passo, depois desse susto que essa pessoa vai tomar, é falar, eu quero entender o que está acontecendo. Aí é as atitudes dos soldados. Aí são os soldados que chegou lá para prender aquele homem. Aquele homem está falando asneira. Ele é doido. Os doutores da lei mandou prender ele. Vamos lá. Chegou lá, teve contato com o que Jesus estava jorrando. Teve contato com a água. Teve contato com aquilo que ele aprendia do Pai. Aqueles homens pensou assim, rapaz, nunca vi ninguém falando como aquele homem ali. Então, é quando nós vamos estar lá com alegria em meio às lutas, alegria em meio às dificuldades. As pessoas vão olhar para você e vai falar assim, ele é doido, sim, mas espera aí, quero entender o que está acontecendo. E ela vai ter contato com aquilo que você está cheio. E aí, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai falar assim, chegar em casa, vai falar assim, hoje eu tive uma experiência doida, hoje eu tive contato com um homem, com uma mulher de Deus, e ele orou para mim, foi 3, 4 palavrinhas só, tão simples, mas enquanto ele orou, senti um arrepio, senti um negócio doido, eu entendi que eu fui curado, eu entendi que eu fui alcançado por Deus, eu entendi que Deus me tocou ali naquela hora, naquelas 4 palavrinhas ali. É ela falando de você, é a pessoa falando que ela teve um encontro com aquilo que você está cheio, ela teve um encontro com a sua influência. Por quê? Porque você botou para fora aquilo que você está cheio. Então assim, essa é a nossa palavra de hoje. Eu espero que essa palavra, realmente ela tenha encontrado um lugar no nosso coração, e que nós possamos ser essas pessoas que desejam estar com o Senhor todos os dias, para nos alimentarmos dele todos os dias, assim como nós almoçamos, assim como nós tomamos café, assim como nós jantamos todos os dias. Eu preciso desejar estar com meu Pai todos os dias, não só na terça, não só no domingo de manhã ou à noite. Amém? Glória a Deus. Pastor Vitor, queria que a gente, para encerrar, tivesse um tempinho de oração, um tempinho onde o Senhor vai estar sondando o nosso coração, nos mostrando onde nós precisamos nos posicionar, onde nós precisamos fazer um conserto com Ele, se nós temos negligenciado o nosso encontro com o Pai, a nossa devocional, o nosso receber o alimento diário. É um momento para a gente estar
fazendo essa reflexão. Aleluias. Vamos ficar de pé, queridos. Um tempo Deus tem nos chamado a não